Salve, salve, irmãos queridos, bem-vindos ao nosso podcast, nosso encontro semanal de partilha da palavra de Deus, partilha das coisas que a gente vai aprendendo quando a gente caminha com Ele ao longo da nossa vida, como a gente aprende. Bem-vindos, bom estar com vocês mais uma vez, uma alegria imensa, mesmo não estando aqui juntinhos, saber que nós somos uma família e que os nossos corações se encontram no Senhor. Minha irmã Laura Beatriz, irmã de comunidade, salve, bem-vinda ao nosso encontro. Tudo beleza, Laura? Tudo na alegria do Senhor. Bem-vindo também, Padre Antônio. Bem-vindo para cada irmão, cada irmã. Que sejam muitos e se você quiser, coloca aí no chat, né? Como é que você está vendo o nosso podcast? É sempre uma alegria tão bom, né? A gente poder... Bendita internet, Padre Antônio. Exato, quando a partilha também vem do lado de lá para cá. Ai, é bom demais. É gostoso, né? A gente olha, viu, gente? Então, vamos nós, beleza. Laura, chegamos em agosto. Padre Antônio, tem muita gente que não gosta desse mês. Eu não sei porque eu adoro. Tem gente que implica, eu não sei se é porque bate preguiça. Vou te contar uma coisa. Vou começar o segundo semestre. O mês de agosto é lindo, né? Vou te contar uma coisa, acredite se quiser, e é comprovado, eu acho que qualquer padre pode me dar a confirmação. É o mês que tem menos casamento na igreja. Ah, tem isso? O pessoal não marca casamento em agosto. É brincadeira. É superstição? Eu sei lá, é bobagem, né? Eu fui ordenado padre em agosto, então eu adoro o mês de agosto. Eu nasci no mês de agosto, né? Então eu tenho tudo para gostar. E tem umas celebrações tão bonitas, uns santos tão bonitos, tão gostosos, irmãos queridos. São João Maria Vianney, a festa da transfiguração do Senhor, festa linda. Santa Clara, São Bernardo... São Maximiliano Kolbe, Assunção de Nossa Senhora, um monte de gente linda. E esse negócio, não entendo. Santo Agostinho! Olha, tem muito santo bonito em agosto. Se a gente for no ritmo do calendário, dizem que é um mês que demora para passar. Ainda tem isso? Parece que agosto demora 2 meses. Eu não sei por que... Olha, eu não sei mesmo. Para mim, é só bênção. Lindo. Como a gente está no início do mês, vamos abençoar o mês de agosto de cada irmão, de cada irmã. Vai ser um mês de renovo, um mês de recomeços, um mês de vigor de Deus para a nossa alma, para o nosso corpo, para esse segundo semestre ser um tempo de arrumação na nossa vida, de retomada na nossa vida. Agosto vai ser um mês em que você vai sentir muito de pertinho o toque de Deus impulsionando você. Pronto, acabaram todas as esquisitices de agosto, pragas e maldições, tudo cancelado. Amém. E o sangue de Jesus vai prover graça e bênção pra gente nesse mês. Amém. Pronto. O mês de transfiguração. Não é isso aí? Pelo amor de Deus. Fala sério. O mês de amar Jesus como São João Maria Vianney amava. Ai, que beleza. Pois é. E olha, é o mês em que a igreja, de modo especial, busca sensibilizar a gente para um tema tão importante, tão lindo, que não tem a ver só com garotada, tem a ver com a gente que já não é garotada há um bom tempo, que é o tema das vocações. Vocação, cada um de nós tem, né? Chamado de Deus, significa que cada um de nós tem um motivo para estar aqui. Cada um de nós tem um propósito, tem algo a fazer aqui na Terra que é irrepetível, porque tem a ver com aquilo que Deus quer realizar através da gente e com a gente. E isso não dá para ninguém viver e fazer no nosso lugar. Vocação tem a ver com aquilo que faz a gente ser feliz, porque nada faz a gente mais feliz do que descobrir a vontade de Deus para a nossa vida, o que Ele pede, o que Ele deseja da gente. E isso tem a ver com a vida toda, não é só algo que a gente tem que se preocupar quando está, sei lá, com 15, 16 anos e vai fazer vestibular e se pergunta se vai casar ou comprar uma bicicleta ou sei lá. Não, isso tem a ver com cada etapa da vida da gente. A gente está de tal maneira sintonizado com Deus que a gente possa entender qual é o chamado que o Senhor está me fazendo agora. Então é um mês para a gente, de alguma maneira, rever a vida da gente. Mas não rever de uma maneira... Tem gente que até rever a vida faz de uma maneira complicada, né? Eu podia, eu não devia. Não, mas rever tentando reencontrar o caminho, né? Lembrar disso. Eu tenho um motivo para estar aqui. Deus tem um propósito.
Ele quer fazer coisas nessa terra que vão descer do coração dele, vão chegar na terra passando por mim. Olha que coisa legal. Então, pensar um pouquinho nessas coisas, nesse meio de ano e mais um quebradinho, eu acho que pode ser uma maneira legal da gente ajustar as ideias da gente, né? E ouvindo o senhor dessa vez, desmistifica uma ideia errada que a gente tem da palavra vocação, né? Que a gente estipulou de ser algo, como o senhor falou, só para jovem, mas aí pegando o significado, né? Que é chamado, né? Sim, vocação, mas o significado é chamado. Pensar, né, que Deus me chama agora, como um dia ele chamou Mateus. Não foi jovem, né? Como o dia ele chamou Abraão, o quê? Com mais de 80? Na época em que a maioria pensa em pendurar chuteira. Chamou Abraão com mais de 80, é bonito demais, né? Chamou Davi com uns 15, né? Chamou Nossa Senhora com... Cada um no seu tempo, né? São Pedro, não sei quanto, se tinha até sogra, não era tão novinho assim. Então, é bonito demais saber que assim como Deus o chamou, está me chamando, está chamando cada um de nós, né? O Senhor não foi apenas um dia chamado para ser padre, né? Deus a cada dia vai chamando também, fazendo outros chamados ao Senhor, como a mim. É bonito demais pensar nisso, né, Padre Antônio? Então, hoje, Deus também, a igreja... celebra o mês de agosto como um mês para lembrar a gente que Deus continua nos chamando. Vamos parar um pouquinho aqui, eu acho que isso aí é importante, né? Até para a gente poder exercitar o dom da perseverança. Descobrir o chamado é um momento decisivo. Permanecer no chamado, amadurecer no chamado, são outros momentos, mas... que na verdade não são momentos, né? Uma coisa estanque, né? Que pronto, não. É o caminho que se faz, né? Por exemplo, a gente pode descobrir certos chamados em momentos bastante iniciais da nossa vida, né? Eu discerni que eu tenho chamado à vida religiosa ou sacerdotal quando eu era jovem. Eu discerni que o meu chamado era para o matrimônio quando eu era jovem. Eu discerni que o meu chamado era para o celibato quando eu era jovem. Eu discerni que eu tinha um chamado para determinada atividade profissional quando eu era jovem. Tudo beleza. Só que discernir o chamado não significa que está tudo pronto. Né? Quando Jesus chama os apóstolos, normalmente Jesus chama e logo depois ele diz uma palavrinha, segue-me. Ou seja, é o início de um caminho. E caminho não tem a ver só com início, tem a ver também com chegada, né? E tem a ver com o meio do caminho. Então, eu acredito que para muitos de nós que já discernimos a nossa vocação e que agora precisamos aprender a perseverar nela, pensar nessa vocação com carinho, pensar nessa vocação, quem sabe aprumando algumas coisas que no meio do caminho a gente descuidou, talvez seja algo legal nesse mês. Né? Eu fico imaginando, eu fui ordenado padre, eu fiz 24 anos numa terça-feira e fui ordenado padre num sábado, na mesma semana. 24 anos. Sai de baixo. Hoje eu já estou longe dos 24 anos, né? Eu não consigo mais ser padre hoje do jeito que eu fui na semana em que eu tinha 24 anos. Né? Eu hoje olho para trás e falo, meu Deus do céu, como é que eu tinha fôlego para fazer isso? Eu hoje nem querendo consigo. Nem querendo. E algumas coisas eu nem quero. Né? Não dá. Não dá. Né? Mas ok. Tudo bem, com 24 anos eu dava para ser padre daquele jeito e tinha sentido ser padre daquele jeito e hoje não tem mais. Eu já tenho 23 anos de padre. Não teria mais sentido ser padre daquele jeitinho. A vocação é a mesma, mas as estações da vida mudaram. E agora é preciso que o fruto seja outro, né? Com 24 anos eu não sei o que a gente dá, melancia, abacate, né? Mas com 40 e poucos a gente já começa a dar outras coisas, laranja, uva, sei lá o quê, né? Em cada estação da vida perceber que o chamado amadurece. Talvez a gente não consiga fazer todas as coisas que a gente fazia, mas é certo que a gente sabe fazer algumas coisas mais bem feitas.
A gente sabe fazer algumas coisas com mais profundidade, com mais intensidade, com mais eficácia. Então, perceber esse caminho da vocação é muito legal, como num casamento. Quantas vezes a gente ouve pessoas que estão casadas há 10, 15, 20 anos, mas não é mais a mesma coisa. Sim, você queria que fosse? Você casou com 25, você está com 50. Se fosse a mesma coisa, eu ia pedir para você procurar um médico. Você está meio devagar aqui, né? Não dá, né? Não ser a mesma coisa não significa que está sendo ruim. Não é a mesma coisa. Outra estação da vida. É preciso saber dar novos frutos, florescer de outra maneira. É preciso saber que algumas coisas não dá, mas outras a gente sabe viver com mais profundidade, com mais intensidade. Então, acompanhar com amor a própria vocação da gente, isso é muito legal e a gente precisa, de vez em quando, dar uma paradinha para pensar nisso. Agosto, já que é um mês que todo mundo... Vamos aproveitar para parar e pensar um pouco com carinho na vocação da gente. Padre Antônio, enquanto o senhor falava, só me vinha assim um versículo no coração, porque o senhor falava e eu pensava muito nas pessoas já com idade, né? O senhor falava de frutos, e eu amo aquele salmo que fala, até na velhice darão frutos. Então, assim como, né, Deus chamou Abraão bem idoso, São Pedro já. Então, assim, percebo que, às vezes, os nossos queridos irmãos idosos podem, talvez, né, ter, assim, uma tentação diferente da tentação dos jovens, né, mas de, talvez, não se abrir mais, né? Mas a palavra de Deus diz, até na velhice darão frutos. Então, também nessa idade, né, é o momento de fazer essa reflexão e pensar o que Deus me chama aqui com todas as limitações que eu tenho. O senhor diz que o senhor não faz mais as coisas, claro, que o senhor fazia como um jovem padre de 24 anos, da mesma forma que uma pessoa de 70, 80, 90 não tem condições físicas de fazer a mesma coisa que fazia aos 40, mas tem outras, né? Olha, 3 coisas que eu queria falar enquanto você estava dizendo isso, ver se eu vou lembrar das 3, porque acho que o Covid roubou a minha memória. Primeiro, você falou de uma passagem bíblica que você gosta. Tem uma outra que eu também gosto, que é a profecia de Joel a respeito do derramamento do Espírito Santo. E o profeta Joel diz assim, os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visão. Eu acho legal porque... À primeira vista podia ser... O contrário. A gente imagina que os jovens têm sonhos, né? Ai, glória. Mas quando o Espírito Santo vem, ele faz os velhos terem sonhos. Amém. Então, primeira coisa, né? É não deixar de sonhar, não deixar de ter esperança, de imaginar que Deus tem coisas bonitas para fazer e que a gente faz parte disso, né? Segundo, existem vocações dentro da vocação. Quando o Senhor chama a gente, eventualmente lá na juventude, por exemplo, para a vida matrimonial, bom, casar-se é um chamado, é uma vocação, mas o que a gente vai viver dentro do casamento vai sendo revelado aos poucos e é vocação dentro da vocação. Bom, você é chamado à vocação matrimonial e daqui a pouco você descobre que o Senhor abençoa essa vocação com uma nova, né? A vocação na vocação. Parabéns, você vai ser papai, você vai ser mamãe. E daqui a algum tempo você descobre que ele está te dando uma nova. Parabéns, você vai ser vovô ou bisavô ou bisavó, né? Vocação na vocação. As coisas não são estáticas, né? A cada época da vida, a cada etapa da vida, o Senhor vai fazendo com que aquele chamado inicial vá crescendo na alma da gente e vá se tornando mais profundo, com novos chamados, vamos dizer assim, né? Isso, se a gente leva em conta para uma pessoa que já tem maturidade, né? Isso pode ser uma coisa muito legal, né? Bom, de repente agora o Senhor está te dando novas oportunidades, um novo momento de vida, e se você estiver atento a ele, você vai ver que ele continua contando com você de outras maneiras. Mas ele continua contando. É fato que ele continua contando. E existe também uma vocação, mesmo na dor e na limitação. Quando dói, o Senhor ainda está pedindo algo da gente, viu?
Eu conheço pessoas com idade, pessoas enfermas, que escutam a voz do Senhor pedindo algo delas no meio da dor, no meio da tribulação. E essas pessoas oferecem o seu sofrimento a Deus, ou então elas se tornam um testemunho, né, evangelizador para outras pessoas. Existem doentes que a gente vai cuidar deles e a gente acaba levando um banho de amor, né, de gratidão, de alegria, de testemunho de vida. E existem doentes que nem deixam a gente cuidar deles. E pode ser que, por exemplo, para uma pessoa que está ficando limitada, enferma, o chamado, o pedido, o apelo do Senhor agora seja: dá bom testemunho na tua dor, seja um doente fácil de se cuidar, tenha gratidão, dê bom testemunho, alegre o coração de quem vem até você. Isso também é uma vocação, também é um chamado, também é um pedido de Deus. Então, cada etapa da vida, cada estação da vida traz uma vocação dentro da vocação, traz um apelo de Deus para nós. Ele continua querendo contar com a gente, até quando a gente se sente limitado. Agora, as opções são duas, né? Ou eu levo numa boa minha limitação e aprendo a me adaptar a ela e não permito que ela se torne uma acomodação. Eu entendo a limitação, eu aceito que ela me coloca limites, mas dentro daqueles limites eu vivo da melhor maneira possível. Ou, outra opção, eu fico azedo, me debato na minha limitação, transformo a minha cruz em cruz para os outros. Aí, meu amigo, parabéns para você. Escolha o que você quer. A gente não escolhe o que vai vir. A gente não escolhe a limitação que vem. Vem, chega. Como a gente vai vivê-la é o que a gente escolhe. Aí fica por conta do freguês, né? Não? Padre Antônio, então, sendo a vocação um chamado, né? Padre Antônio, o senhor tem duas opções de oi ou não. Então, significa que é um chamado e depois esse chamado, ele se desdobra, tridobra, tem vários outros chamados. Significa que também não há, essa resposta não é apenas em um dia, né? Exato. Essa resposta, Deus espera de mim a cada momento, a cada dia, uma resposta. Olha, a gente costuma conversar com os casais lá na igreja, dando um exemplo que eu acho que é bastante ilustrativo. A gente fala assim para alguns casais, depois que já tem alguns anos de casamento: fala a verdade, fala sério. Se no dia em que você chegou aos pés do altar para casar, você soubesse de tudo que vinha pela frente, aquele sim você ia dar daquele jeito, animadíssimo, do jeito que você fez. Algumas pessoas dizem: dava sim. Outras pessoas fazem: não sei não. Bom, é claro que a gente nem imagina o que alguns sim que a gente dá para o Senhor vão exigir da gente lá na frente. Isso significa que no caminho que a gente vai fazendo com Deus, na resposta ao chamado, no segue-me que a gente acolhe, o Senhor vai dilatando o coração da gente. E aquele sim, ou ele se alarga para caber ali o que Deus está pedindo da gente, ou a gente se fecha, a gente se apequena, e normalmente isso não traz felicidade verdadeira. Eu gosto muito de imaginar Nossa Senhora nessa história. Porque quando Nossa Senhora disse sim lá em Nazaré, quando ela foi visitada pelo anjo, ela não imaginava que ela ia ter que fugir para o Egito. Ela não imaginava que ela ia ver o filho indo embora de casa tão incompreendido. Ela não imaginava que um dia ia ter que subir o Calvário com o filho. Mas em nenhum desses momentos ela voltou atrás. O sim foi se alargando, 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 para caber tudo que Deus ia pedindo aos pouquinhos. Assim também é na vida da gente, na vida de um casal, na vida de um padre, de uma religiosa, de um celibatário. Quando a gente se decide por dizer: Senhor, estou aqui, vamos lá, vamos junto. A gente não faz ideia do que vem pela frente, e nem dá para fazer, né? A vida não é assim, né? Mas a gente precisa lembrar, cada vez que vier um desafio, o que eu vou fazer? Eu vou dilatar o meu coração: Senhor, o meu sim continua de pé. Ou eu vou voltar atrás, ou eu vou, como Jesus disse,
tentar salvar a minha vida. Mas o problema é que Jesus também disse que quem quiser preservar a sua vida vai perdê-la, né? Eu vou tentar me preservar ou eu vou me dar um pouco mais? Esse é o desafio de cada dia, e esse é o desafio de todos os dias até o último. Seria uma coisa que talvez seria legal da gente se perguntar nesse mês de agosto, mês das vocações, né? Como é que tem sido o meu sim ao Senhor? Não aquele que eu dei há 20 anos atrás, mas como é que eu tenho... Esse sim, ele se alargou? Ele está dilatado? Ou será que eu fui apequenando esse sim e sem perceber eu me tornei uma pessoa que está querendo preservar a mim mesmo? E fui deixando para trás aquela minha generosidade lá no começo, aquele meu desejo de me entregar. O que eu estou fazendo com o meu sim? Com o meu chamado, com a minha vocação? Não é só o primeiro passo. O primeiro passo é um passo no caminho. Nenhum caminho se faz com um passo só. O chamado de Jesus é segue-me. Então, será que eu continuo seguindo a Ele bem de pertinho? Será que eu me perdi dele no caminho? Será que ele prosseguiu e eu estou avançando muito cheio de medos, muito cheio de não me toques? Como é que está sendo isso? Porque o segredo da minha felicidade não é apequenar o meu sim. É alargá-lo cada vez mais. É torná-lo cada vez mais generoso, mais entregue. Senhor, está doendo, mas eu estou aqui. O meu sim não volta atrás. O que o Senhor quer de mim hoje é isso que eu quero te dar. Isso é cuidar da vocação da gente a cada dia, né? Cuidar da vocação da gente. Padre Antônio, eu fui lá para o primeiro podcast, né, sobre a firmeza. É assim que eu estou compreendendo diante disso que o senhor colocou, né? Agora, essa palavra aí foi muito boa, né? Então, cabe a mim cuidar dessa vocação que Deus me deu a cada um de nós, né? Não existe ninguém para dizer que, né? Às vezes a gente não, eu não tenho vocação para nada, isso não existe, né? Sim, você está na Disney, você veio por acaso, né? Não é pelo amor de Deus, né? Não, gente, isso é falta de fé. Não pode não, né? Vamos parar com isso, né? Repreender isso quando vier esse tipo de coisa na cabeça, isso é coisa do diabo. O diabo é que quer que a gente pense que a gente não tem motivo nenhum. Né? Então, pula fora disso, sai dessa, não entra nessa não. Agora, Padre Antônio, assim, essa reflexão de que eu posso até estar continuando a dar sim, mas um sim pequeno, um sim mais ou menos, nossa, quer dizer, não estou dando mais aquele sim, né, como o de Nossa Senhora em pé, né, diante de Jesus na cruz. Então, assim, como é que está sendo o meu sim hoje? Porque Deus continua me chamando. Isso me fez pensar. E o legal é que a gente, quando pensa nisso, não é para ficar... não, rapaz, eu estava dando um sim meio sem graça. Isso. Vamos lá, Senhor, estou aqui, viu? A minha vocação... Ela é o motivo para que eu não desanime. No meio do caminho vem tantos obstáculos, vem tantos problemas. Essas coisas às vezes desanimam a gente, mas quando a gente lembra de quem chamou a gente, aí a gente encontra motivos para, sabe? Uma vez eu estava num momento meio assim, de mal com a vida, todo mundo fica, né? E aí eu estava muito reclamando, eu estava reclamando de tudo. Né? A minha comunidade, o meu superior, sei lá, né? o céu que não estava bonito, o sinal que estava fechando, tudo era reclamação. E eu estava, poxa vida, isso e aquilo. E uma pessoa... eu estava conversando com uma pessoa da Canção Nova, e ela falou assim, padre, quem foi que chamou o senhor mesmo? Foi fulano? Foi Beltrano? Não, eu falei, não foi Jesus. Ele, então, volta lá nele e conversa com ele, porque quando ele chamou o senhor, essas pessoas todas não estavam na história ainda, e no final das contas, nenhuma delas vai estar. Então, conversa com quem chamou o senhor, fala para ele, olha, senhor, está difícil, está complicado, né? Porque ele é que vai... Lembra que foi com ele que o senhor assinou o contrato, então é com ele que o senhor tem que arrumar as coisas, né? Então, na verdade, o nosso chamado, a nossa vocação, foi ele que chamou a gente. Foi ele que disse, segue-me, não foi mais ninguém. Então, ele é o nosso motivo para não desanimar, para não deixar
as dificuldades darem a impressão de que não valeu a pena ou de que está difícil demais. Não, não está. O fato do Senhor ter me chamado não significa que eu não vou ter desafios no caminho, mas significa que Ele vai estar comigo todo o tempo, até o final do caminho, para que eu possa ser fiel. Esse é o certo dessa história e é isso que faz a gente não desistir. Padre Antônio, essa reflexão deu assim uma... abriu assim de uma forma a vocação para a gente assim poder compreender tanto o adolescente como nosso irmão, nossa irmã de 90 anos, né? Como é que a gente está vivendo com perseverança esse chamado e a resposta que a gente está dando para Deus. E lembrando que Jesus não disse aquele que der um primeiro passo será salvo. Jesus disse aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, lembrando mais uma vez, é um caminho. Há dias em que a gente está mais seguro, a gente está andando com um passo mais firme. Há dias em que a gente tem a impressão de estar um pouco mais, tropeçando. Há dias em que a gente corre. Há dias em que a gente tem que dar uma parada para respirar fundo porque está cansado. Mas a gente sabe que está num caminho. Isso é legal, sabe? Porque senão a gente imagina a vida de um jeito que ela não é. Tem que estar tudo pronto desde o começo, tem que estar tudo claro desde o começo. Eu não posso ter dificuldade, não. Se fosse tudo num momento só, talvez a gente não tivesse tantas dificuldades. Mas como é um caminho, as dificuldades vêm. Só que o legal, quando a gente entende que a gente tem uma vocação, é que a gente sabe que tem alguém indo lá à frente dizendo, vai, continua comigo, eu estou abrindo o caminho, eu tô aqui na frente, pode vir, né? É um chamado, quer dizer, não é algo da cabeça da gente, tem alguém chamando a gente. E a nossa parte é responder. A nossa parte não é ter tudo no controle desde o início. A nossa parte é responder. Pensar a vida da gente como uma grande conversa com o Senhor, na qual a gente está respondendo a Ele. Isso é muito legal, né? Hoje, como é que tem sido a minha resposta a Deus? Hoje, o que eu tenho dito a Ele com as minhas atitudes, com o meu posicionamento, o que eu tenho falado para Ele? E essa resposta pode ser mais generosa, menos generosa. O segredo é eu ir notando, essa conversa com Deus. Você falou, vocação quer dizer um chamado, e eu posso responder dizendo, oi? Ou então ir para lá, ou então responder como às vezes adolescente responde a mamãe, que e aí a mãe pede, vem me ajudar a mamãe, já vou, isso é de manhã e até de noite não foi, eu estava lembrando, quando você falou disso, de uma pessoa admirável, Dom Luciano Mendes de Almeida, que foi bispo de Mariana, foi presidente da CNBB, tá em processo de beatificação. Ele foi jesuíta, e me parece que saiu agora, não sei se pelas Paulinas ou pela Paulus, um livro sobre ele. O título é uma frase que, conversando uma vez com um jesuíta, ele me disse que era a frase que Dom Luciano mais usava. O título do livro é Em que posso ajudar? Porque esse jesuíta contava que quando ele era seminarista, noviço, padre, bispo, quando alguém chamava por ele, ô Luciano, ô padre Luciano, ô Dom Luciano, a resposta, a reação dele era sempre essa, em que posso servir? Eu acho que é uma boa maneira de responder à vida, a Deus, aos outros. Ele deve ter penado para conseguir entranhar esse coração de servo dentro do peito, mas esse é o desafio da gente. Não entender os chamados que Deus nos faz, que a vida nos faz, que as pessoas nos fazem, sempre como um problema. Oi, já vou, mas em que posso servir? Nesse momento que a vida está me trazendo agora, como é que eu posso cuidar da minha vocação? Me perguntando isso, em que eu posso servir aqui? Eu conheço pessoas que, internadas no hospital, num CTI, evangelizaram o médico, o companheiro do lado. Ou seja, essa pessoa ali naquela situação, ela entrou com esse coração de servo. Em que eu posso servir aqui? Bom, a vida está me trazendo isso. E aqui, como é que eu posso ajudar? De que maneira eu posso ser útil, servidor?
Eu acho que é um jeito tão bonito, né, de responder ao chamado, à vocação que vai se manifestando aos pouquinhos cada dia. Acho que é um negócio bacana, né? Que beleza essa resposta, essa palavra que o Espírito Santo inspirou ao Dom Luciano. Eu fiquei imaginando, depois de um dia terrível, uma mãe com 4 filhos, mãe! A mãe responder para o filho, em que eu posso te ajudar, meu Deus, também o contrário, né? Exato. Que beleza isso. Quer dizer, nessa resposta, eu acho que já vem auxílio, ele não disse, né? Sim, né? Mas foi além, né? Em que posso ajudar. Muito tocante, Padre Antônio. E, ao mesmo tempo, muito pé no chão e sereno. Porque, às vezes, a gente se sente sobrecarregado pelo chamado dos outros, porque o chamado dos outros soa no ouvido da gente e a gente acha que tem que responder assim: como é que eu posso resolver a sua vida? Como é que eu posso resolver você? Como é que, sabe, a gente não imagina como é que eu posso servir ou como é que eu posso ajudar, mas como é que eu posso dar conta do que você quer de mim? Como é que eu posso resolver tudo para você? Mas a minha tarefa não é viver no lugar de uma pessoa, nem resolver tudo para ela. A maioria das vezes não dá para fazer isso. E nem é o que as pessoas querem. Né? Mas simplesmente, ok, como é que eu posso ajudar? E tem alguma coisa que eu possa fazer? Tem alguma coisa na qual eu possa servir? Eu não vou conseguir dar conta da sua vida, eu não vou resolver todos os seus problemas, mas alguma coisa talvez eu possa fazer de bom. Pronto. Quando a gente dá limite e proporção para as coisas, talvez elas não pareçam tão pesadas, tão sobrecarregadoras, como às vezes a gente sente os chamados, né? Às vezes o que a gente escuta parece que soa dentro da gente como uma cobrança do tamanho do mundo. Também não é isso, né? O Senhor não quer a gente sobrecarregado. Ele quer a gente dando o melhor que Ele sabe que a gente tem a oferecer. Mas isso não significa se sentir sobrecarregado. É diferente. Então, conseguir perceber as coisas com esse equilíbrio também é sinal de uma maturidade, de algo que amadureceu dentro do ponto de vista humano, do ponto de vista espiritual, né? Então, Dom Luciano não respondia às pessoas: como é que eu posso resolver todos os seus problemas? Eu acho que, às vezes, quando as pessoas chamam a gente, soa no ouvido da gente dessa maneira, né? Ou então, quando o Senhor chama a gente pensa: Senhor, o que o Senhor quer para que eu seja a pessoa mais perfeita do mundo agora? Não, às vezes Ele está pedindo só: olha, faz aquele negocinho que está faltando, ou então, olha, aquele passinho com aquela pessoa, aquele passinho que você pode dar para resolver aquela dificuldade. Tenta dar. A gente já imagina que Deus está todo o tempo pedindo da gente uma coisa do tamanho do mundo. E na maioria das vezes não é isso. Então, sem sobrecargas, sem cobranças exageradas, porque eu acho que não é assim que a vida funciona, e ao mesmo tempo, lembrando, eu posso ajudar. Talvez até com a minha presença ou com uma palavra boa, eu posso ser ajuda. Às vezes é só isso que o Senhor está pedindo da gente naquele momentinho ali. Isso é a nossa vocação. Que jeito bonito da gente viver esse mês de agosto, Padre Pois Antônio. viu? Não é tão ruim, né? Poxa vida! Poxa, e se você parar para pensar, olha que legal. Dia 4, amanhã, né? É dia de São João Maria Vianney, e o primeiro domingo de agosto, normalmente, o pessoal comemora como o dia do padre, né? Segundo domingo de agosto, dia dos pais. Terceiro domingo de agosto, dia dos religiosos. Quarto domingo de agosto, dos catequistas, dos ministros, dos servos de Deus, leigos que servem, né, na igreja. Então é como se a igreja dissesse: olha, cada um no seu lugarzinho, do seu jeitinho, é precioso para que o Senhor realize os seus planos. A obra de Deus nunca está pousada ou então massacrando os ombros de um só. A gente serve junto, né? A vocação de um complementa a vocação do outro. E isso é muito bonito também, né? Deus não deu tudo a um só e não exige tudo de um só, né? Então, poder contar uns com os outros, alegrar-se com a vocação do outro, ver o que há de bonito nela e, ao mesmo tempo, perceber que o que falta ao chamado do outro, porque não cabe a ele,
cabe a mim. Então, aprender a se alegrar com os dons que o Senhor confiou a outra pessoa, isso é muito bom. Poder entender que os dons que Deus deu para você, Ele deu para você servir a mim e vice-versa. E a gente precisa aprender a fazer isso de um jeito legal, fazer esse negócio funcionar. Isso tudo é muito enriquecedor, faz a gente crescer como pessoa, como comunidade. Então, quem sabe o mês de agosto não está aí para ensinar a gente a valorizar, reconhecer o valor que há em tudo isso, né? Que beleza, Padre Antônio. A gente está aqui nesse mês de agosto hoje, fazendo essa partilha entre irmãos, esse podcast, o Senhor como sacerdote, como padre, eu como leiga, tantos irmãos aí como pais e mães, né? Avós, bisavós, juntos, né? Num só coração, numa só alma. Todo mundo querendo acertar. Há uma santinha muito especial, Santa Baquita. Muita gente conhece agora, né? Ela foi escrava, ela foi de uma família que foi dizimada, ela foi vendida como escrava, ela foi evangelizada, tornou-se cristã, foi como empregada para a Itália, conseguiu, né, responder ao chamado que o Senhor fazia a ela como religiosa, tornou-se religiosa. E há uma anedota na vida dela que diz que ela aos pouquinhos foi ficando conhecida, né, como irmã, uma pessoa muito santa, muito especial. Ela era porteira da casa das irmãs canossianas, né, que, se eu não me engano, tinha uma escola, e as pessoas iam procurá-la para ouvir uma palavra de conforto. E ela foi ficando famosa. Aí uma vez o bispo da cidade, sabendo dela, quis conhecê-la, né? E aí chegou na casa das irmãs e pediu à irmã que estava, né, recebendo a ele: escuta, eu ouvi falar de uma irmã muito santa que tem aqui, eu queria conhecê-la para ver se é isso mesmo. E aí a irmã levou ele à Santa Baquita. E ela estava ajoelhada no chão, esfregando o chão do claustro, né, do jardim do convento. E como ela estava, o bispo chegou, ela nem se levantou, ficou ajoelhada para receber a bênção, e o bispo chegou: oi, irmã, o que a senhora anda fazendo aí? E a resposta dela foi: a mesma coisa que o senhor bispo. Aí ele fez assim: como? Ela: estou aqui fazendo a vontade de Deus. Não é isso que o senhor está fazendo também? E ele disse: é verdade, né? No fundo é isso, né? Onde o Senhor nos colocou, naquilo que Ele pede da gente. O segredo é que todos nós estejamos buscando a mesma coisa: dizer sim para a vontade de Deus. A vontade de Deus é a nossa paz, é o lugar certeiro onde a gente é feliz, seja esfregando o chão, seja como o bispo, onde o Senhor colocou a gente. Se a gente está buscando se afinar com a vontade de Deus, a gente está fazendo a melhor coisa que a gente pode fazer. Então, vamos tentar. Hoje é dia de fazer isso. Então, vamos em frente. Se for para ser um podcast, estamos também, aqui, Senhor. Exatamente. Onde quer que seja, o importante é que estar aqui hoje seja o nosso sim para Deus. Sim a Deus. Então, dever de casa para os irmãos que estão com a gente agora, onde você estiver, que estar aí seja o seu sim para Deus. Diz para Ele: Senhor, conta comigo. Meu sim continua de pé e eu não vou torná-lo um sim encolhido. Pequeno. Eu quero que ele seja um sim dilatado, para que cada dia mais possa caber dentro dele o que o Senhor espera de mim. Amém. Seja essa cada dia a nossa vocação. oração. Beleza? Beleza. Vamos nós, Laura. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, irmãos queridos. Um abração. Até logo. Tchau, irmãos.